Vamos abrir a palavra de Deus em Levítico, capítulo 23, versos 4 e 5. Você que nos visita hoje, ou quem sabe, estamos com... Aqui melhorou? Você que nos acompanha pela internet, nós estamos seguindo a exposição sequencial do livro de Levítico. E agora chegamos ao seu capítulo de número 23, estamos quase no fim do livro. E este capítulo 23 é o capítulo das festas do povo de Israel. Está me faltando apenas o passador dos slides, por favor, queridos. Já podemos adiantar isso. E nós estamos estudando aqui, então, a festa da Páscoa, que é a primeira das 7 festas do povo de Israel. Obrigado. E hoje nós, então, vamos ler a recomendação levítica para essa festa no livro de Levítico, capítulo 23, versos 4 e 5 tão somente. Vamos ler juntos o que nos diz a palavra de Deus? Leamos. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Esse é o texto que nós vamos estudar. Claro que, conforme você pode ver, há pouca informação a respeito da Páscoa nesta passagem. Isso porque o livro de Levítico está pressupondo que os seus leitores originais são as mesmas pessoas que estiveram com Moisés no pé do Monte Sinai. Aliás, como você já sabe, o livro de Levítico foi dado ao povo de Israel no pé do Monte Sinai. Eles foram extraídos do Egito pelas pragas que são narradas no início do livro do Êxodo, pela mão poderosa de Deus, e foram trazidos até ao pé do Monte Sinai. E ali Deus lhes entregou os 10 mandamentos, a planta do tabernáculo, e ali Deus mandou que o tabernáculo fosse construído, e depois que o tabernáculo fosse construído, Deus deu ao povo a ordem de celebrar festas. E esta ordem de celebrar festas está muito clara no capítulo 23 de Levítico, que estamos estudando. E as ordens relativas à festa da Páscoa fazem menção a acontecimentos que já haviam transcorrido há algum tempo atrás, quando o povo de Israel saiu do Egito. E agora então nós vamos entender em detalhe cada particularidade desta passagem. Você viu comigo que o texto diz: estas são as festas fixas do Senhor. E nós já destacamos, portanto, que Deus disse: o calendário é meu, os feriados são meus, a sua agenda é minha, você é meu, eu tirei você do Egito, você era um escravo de Faraó e agora você é meu servo. E a sua agenda, portanto, agora é minha. É isso que Deus está dizendo, dando-nos a entender ainda hoje que a nossa agenda não deveria ser uma construção nossa. O nosso tempo deve ser dedicado a Deus. Nós lembramos muito disso quando falamos a respeito da vida, quando lembramos a respeito do dinheiro, mas nós não lembramos com a mesma intensidade que Deus é o dono do nosso tempo. E o livro de Levítico já está nos mostrando isso, que no pacto, na aliança que Deus fez com o povo de Israel, Deus está dizendo: as festas são minhas, são santas convocações. Não se trata de uma opção, Deus está te chamando, está te convocando para comparecer diante dele. E isso tem um tempo determinado. E por que o tempo é determinado? Porque em cada etapa da vida, em cada momento da história de Israel, Deus estava desenhando coisas que apontariam para a pessoa e a obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, enquanto as ofertas e os sacrifícios que já estudamos lembravam ao ofertante o senhorio de Deus sobre a sua vida e seus bens, as festas o lembravam acerca do senhorio de Deus sobre o tempo. Lembre-se, o seu tempo não é seu, na verdade. Nem o seu dinheiro, nem a sua vida, você não é seu. Você não se pertence. Você é de Deus. Nós fomos comprados por preço, nos ensina o apóstolo Pedro. E o domingo tem um nome na nossa língua portuguesa que vem do latim Dominus, que é o dia do Senhor, daquele que domina. Este é um dia de Deus, que deve ser usado para Deus. E nós estamos fazendo isso aqui, na casa de Deus, com o povo de Deus, estudando a palavra de Deus e dizendo: todos nós pertencemos a Deus. As festas judaicas, como já mostramos em outro momento, e vamos apenas relembrar agora, atendiam a vários objetivos principais. Todo israelita tinha que ir até Jerusalém, pelo menos 3 vezes por ano, e havia, na verdade, 7 festas maiores
e elas atendiam a alguns objetivos principais. O primeiro, o objetivo político, de unir as tribos distantes lá na terra de Canaã, de modo que se algum inimigo atacasse uma tribo mais ao norte, a tribo ao sul, que sempre se reunia com essa tribo do norte, haveria de se lembrar da unidade nacional e todas as tribos estariam unidas contra um inimigo em comum. As festas também tinham objetivos sociais. Podia acontecer de faltar homem para casar numa determinada tribo e sobrar mulher para casar numa determinada tribo, ou coisa diferente. Eu falei faltando homem, sobrando mulher, mas tem que faltar homem num lugar e faltar mulher no outro, né? Para dar certo aqui o meu exemplo. Mas a ideia então era que o povo se reunia, se congraçava e se entrosava e mantinha a sua unidade através das festas. Também havia a questão do objetivo religioso, onde a identidade nacional de Israel era mantida quando todo o povo tinha a mesma fé no mesmo Deus e obedecia a mesma lei e temia Deus da mesma forma, adorava a Deus da mesma forma. Porém, o maior objetivo que temos destacado em nosso estudo é o quarto objetivo, que é conhecido como tipológico ou simbólico, aquele em que Deus, através das festas, revela no calendário e na história de Israel aquilo que Deus desenvolveria na vida de Jesus Cristo. Ou seja, a Páscoa nos aponta para Jesus, os pães asmos nos apontam para Jesus, as primícias nos apontam para Jesus, e cada detalhe da vida do povo de Israel remetia o povo até Jesus. Nós já dissemos isso em algumas ocasiões aqui, que a lei do Antigo Testamento funcionava como um pedagogo. A palavra lá em Gálatas é aio, o escravo que levava o filho de seu senhor para a escola e se certificava de que ele aprenderia a lição e de que ele faria as tarefas. A lei faz exatamente isso. Ela pega o israelita e diz, você vai comemorar a Páscoa desta e desta maneira, e prepara o israelita, portanto, na escola da fé, para que quando Jesus vem, ele possa reconhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você percebeu em nossa liturgia, nós fizemos diversas leituras do Novo Testamento que mencionaram Cordeiro, que mencionaram sangue e que mencionaram perdão de pecados. E que mencionaram Deus se fazendo propício a pecadores. Como foi que os cristãos no Novo Testamento entenderam isso? Eles haviam sido preparados por séculos de prática da lei, a entender que o seu pecado seria perdoado através da morte e do derramamento de sangue de um animal inocente em seu lugar. E é isso então que as festas estão fazendo. A Bíblia nos autoriza a tirar essa conclusão. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que ninguém deveria, lá na igreja de Colossos, ficar julgando este ou aquele irmão porque ele gostaria de comemorar a festa de Pentecostes ou porque o outro, que nunca foi judeu, não estava prestando atenção à comemoração da festa em si mesmo. E Paulo está dizendo, gente, tudo isso foi sombra das coisas que haviam de vir. Tudo isso apontou para Jesus. E agora que nós temos Jesus, nós não precisamos guardar estas festas. Você deve ter reparado que na agenda de eventos da Igreja Presbiteriana do Jardim América não houve uma preocupação do Conselho em guardar o dia da expiação neste ano. Nós não passamos pela festa de Pentecostes. No entanto, nós estamos estudando estes assuntos. Não se trata de uma lei que nos obriga hoje, ela era uma sombra para apontar a Cristo, o que nos obriga é cultuar a Cristo, mas nós devemos estudar estas coisas para aprender mais de como foi que a lei preparou o israelita para enxergar Cristo. E ao fazermos isso, nós aprendemos sobre Jesus desde as páginas do Antigo Testamento. Assim, nas palavras de um judeu convertido ao cristianismo de nome Edersheim, Deus está fazendo com que a história de Israel se una à história de Jesus. Que aquilo que acontece com o povo de Israel tenha um cumprimento na pessoa de Jesus. A história que você lê no Antigo Testamento é profética. Ela é uma história que tem que te preparar para Jesus. Quando você lê, por exemplo, que Josué foi um menino muito obediente e porque ele deu 7 voltas em torno de Jericó, o muro caiu, e então você tem que ser obediente como Josué, você não leu a história direito. Você se concentrou em Josué. E você se concentrou na obediência de Josué. E o texto não nos foi dado para que a gente se concentre nisso. A história de Josué tem a ver com Jesus. E o que nós podemos apresentar para lhe provar isso? Bom, a terra
onde a cidade de Jericó estava era a terra de Canaã, a terra do descanso. Então o povo precisava entrar no descanso. Quem lideraria o povo para entrar no descanso? Josué, um homem cujo nome é o mesmo nome de Jesus. Yehoshua ou Josué no hebraico é o mesmo nome de Jesus ou Jesus no grego. E agora então você percebe duas pessoas com o mesmo nome, um Josué e um Jesus. O Josué entra com o povo no descanso de Canaã, Jesus entra conosco no descanso celestial. Mas como é que Josué tem que fazer isso? Ele precisa obedecer à lei de Deus. E ele consegue vitória dando voltas no muro de Jericó, enquanto Jesus cumpre perfeitamente a lei de Deus e jamais peca e recebe de Deus toda a aprovação para que o seu sacrifício em nosso benefício seja aceito. Quando a gente entende isso, então a gente para de simplesmente ficar dizendo, imite Josué. Isto é moralismo. Seja lutador como Davi, corajoso como Davi, seja fiel como Finéias, seja de oração como Daniel, e seja com qualquer outro exemplo que você queira citar do Antigo Testamento. Quando fazemos isso, estamos enxergando pela metade o que a lei de Deus quis nos apresentar em todas as páginas do Antigo Testamento. Esta é uma história profética. Ou nós chegamos até Jesus, ou nós não entendemos o que o Antigo Testamento estava querendo nos apontar. Edersheim, portanto, nos fala de uma tripla primavera, porque, inclusive, não só a história do povo de Israel, que entrou no descanso por Josué e que depois entrou no descanso definitivo com Jesus, é profética, mas até mesmo as épocas do ano, as estações, as colheitas, tudo isso é conjugado por Deus. Nós vimos no sermão anterior, pregado na semana passada pela manhã, sobre a Páscoa, que Deus tirou o povo de Israel do Egito numa noite de lua cheia. E ele fez isso na primavera. E Deus fez isso numa noite de lua cheia porque os israelitas marchariam à noite para fora do Egito. E Deus acendeu as luzes. A luz da lua cheia é muito forte. Mas Deus também fez isso na primavera porque durante o inverno a natureza vai morrendo e as árvores vão perdendo as suas folhas. Mas quando chega a primavera, aquilo que parecia estar morto ganha vida novamente. É curiosíssimo. Teve uma chuvona esta noite, não foi? E a primavera começa no dia 23 de setembro e hoje é dia 26. E bateu uma bela de uma chuva. E a praça que tem em frente à minha casa estava marrom. E hoje cedo meu filho olhou e falou, pai, olha como a grama está mais verde, por causa de uma chuva. E é a primavera quem está nos explicando que a natureza que quase parecia ter morrido está viva. E é Deus dizendo, eu vou tirar Israel da escravidão do Egito e trazê-lo para a vida em Canaã na primavera. Então Deus está combinando três coisas. Ele combina as estações do ano, ele combina o que acontece com o povo de Israel com aquilo que vai acontecer na vida de Jesus Cristo. Tripla primavera. Isso é para que ninguém tenha dúvida de que o que está sendo narrado na palavra de Deus é verdadeiro, é planejado, é divinamente conduzido para a salvação da nossa alma e para a glória de Deus. Assim, nós vamos à Escritura e lemos diversas passagens onde a Páscoa é mencionada. O livro do Êxodo mostra, lá no capítulo 12, quando foi que Deus tirou os israelitas do Egito. Moisés chegou a eles e disse, vocês precisam se arrumar. Hoje de noite, o anjo destruidor de Deus vai passar. E quem não estiver com sangue nas portas, o sangue de um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, vai ser destruído. O primogênito da sua família vai morrer. E então o anjo de Deus passa e morrem os primogênitos dos egípcios e o povo de Israel sai, levando o pão sem fermento na bagagem. Não dava tempo de esperar o pão fermentar para sair correndo do Egito. E eles vão naquela noite de lua cheia marchando em direção à liberdade. É isso que você lê lá em Êxodo capítulo 12. Eles vão em 45 dias de viagem até o Monte Sinai. E chegando lá, Deus dá os mandamentos e depois o povo constrói o tabernáculo. E 1 ano mais tarde, Deus lhes dá o livro de Levítico. E a ordem da festa da Páscoa no livro de Levítico é essa que você leu comigo, em Levítico 23. Depois é hora de desmontar o tabernáculo e seguir marcha em direção à terra de Canaã. Mas antes disso acontecer, você vai ler em Números capítulo 9 que o povo celebra uma Páscoa nos pés do Monte Sinai. Há uma cerimônia de Páscoa celebrada ali no pé do Monte Sinai. E agora então o povo vai até o território de Canaã.
Há toda aquela questão da desobediência e da incredulidade que faz com que o povo peregrine por 40 anos no deserto. E durante esse tempo, lá no livro de Números, Deus dá ordens mais específicas sobre como Ele quer que a Páscoa seja celebrada, quais serão os sacrifícios que deverão ser apresentados por ocasião desta festa. Depois, quando está quase na hora de cruzar o Rio Jordão em direção à terra de Canaã, Moisés repete a lei da Páscoa no livro de Deuteronômio, capítulo 16. E por fim, quando o povo cruza o Rio Jordão sob a liderança de Josué, eles celebram uma festa de Páscoa lá em Canaã, e isso está registrado em Josué capítulo 5. Você percebe, portanto, que há diversas referências sobre a festa da Páscoa na Escritura. O que significa Páscoa? A palavra significa literalmente passagem, passar por cima. Alguns pensam que passagem é a passagem do povo pelas águas do Mar Vermelho. Isso não é verdade. O texto que devemos mencionar é o de Êxodo 12, 27, que Deus, naquele dia, passou por cima das casas cujas portas estavam marcadas com sangue. E quem estava protegido pelo sangue do Cordeiro não recebeu a visita da justiça do anjo vingador de Deus. Deus passa por cima das casas dos hebreus. É por isso, inclusive, que no inglês a palavra para a Páscoa é Passover, passar por cima mesmo. Essa é a ideia. A Páscoa é quando Deus passa por cima. Quando Deus sabe que você e eu somos pecadores, mas Ele olha para o sacrifício de Jesus e para o seu sangue derramado e vê que já alguém inocente e puro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar, Ele não nos pune. Ele passa por cima da nossa transgressão, porque nós estamos cobertos, protegidos pelo sangue de Jesus. E aí então vem um elemento importante. O anjo que viria destruir os pecadores no Egito, quem seria? Não é o diabo. Deus não está protegendo os israelitas da ação de Satanás, de jeito nenhum. Deus protege os israelitas da sua própria ira santa e justa. É claro que o desenho aqui nos remete a uma arquitetura muito mais contemporânea, onde a porta teria algum elemento de vidro lá em cima e daria para você ver pelo vidro o anjo de Deus passando. Isso provavelmente não corresponde à arquitetura das casas judaicas daquela época. Mas para um efeito de representação artística do que estava acontecendo, isso não serve. Porque o povo de Israel estava dentro de casa, comendo a carne do cordeiro pascal e a sua porta fechada, com sangue no umbral do lado de fora, impede que o anjo da destruição de Deus entre para trazer morte àquele lar. Isso fica muito claro no texto de Êxodo capítulo 12, verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Cuidado você, que tem a impressão que Deus é uma pessoa muito boazinha e que Ele nunca vai fazer nada com você. Deus é maravilhosamente bom, mas Ele também é absolutamente justo. E Ele também disse que o salário do pecado é a morte. E Ele também disse que a alma que pecar, essa morrerá. E não espere você afrontar a Deus e sair impune. Isso não existe. Então, não tente achar que a bondade de Deus vai sobrepujar a sua justiça. Deus é perfeitamente bom e não deixa de ser perfeitamente justo. E nessa justiça, Ele condena o pecador. Cuidado com essa história de que Deus ama os pecadores, mas Ele não ama o pecado. Isso não é verdade. Quem vai para o inferno não é o pecado, é o pecador. Quem vai para o inferno é o pecador. Deus não ama pecadores não arrependidos. Deus ama os pecadores que se curvam ao seu Filho e que dizem, como aqueles hebreus, eu preciso deste sangue inocente no meu lugar, eu preciso desta proteção. Jesus, o Senhor que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, socorre-me, seja propício a mim, seja favorável a mim. Foi aquilo que você leu comigo na liturgia, de um homem que chegou no templo para orar e era um religioso e ele quase que está fazendo um elogio a si mesmo. E o Evangelho de Lucas diz que ele orava de si para si. Ele não estava nem falando com Deus. Ele estava como que dizendo, viu como eu sou bom?
eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, eu jejuo 3 vezes por semana, e eu não sou que nem esse pecador aí. Essa justiça não salva ninguém. E o texto de Lucas diz que aquele homem foi embora sem estar justificado diante de Deus. Ao passo que o outro, que era um cobrador de impostos e tinha uma profissão bastante repudiada na cultura judaica, porque era uma profissão muito sujeita ao roubo e à fraude, ele está batendo no peito em sinal de desespero e dizendo: Senhor, sê propício a mim. A palavra propício quer dizer favorável. Senhor, tem misericórdia de mim. Mas o termo no grego quer dizer: Senhor, faz um sacrifício por mim. Esta é a tradução literal. Porque ele estava no templo, onde um animal estava sendo morto. E era como se ele dissesse: Senhor, cobra daquele animal que está sendo sacrificado e não cobra de mim, porque eu sou indigno. E é isso que está acontecendo aqui. É o anjo destruidor de Deus, em sua justiça, que está passando lá no Egito para punir pecadores não arrependidos. Você e eu precisamos dessa proteção. Nós precisamos desse sangue. O teu sangue foi vertido. Nós cantamos: expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido o meu resgate sobre a cruz. É disso que estamos falando. Por isso, a necessidade de se marcar a porta. O sinal tinha que estar colocado bem no batente da porta, de tal forma que o anjo, ao chegar, tivesse a clara visão do que acontecia dentro daquela casa. Isso é bastante sugestivo, porque ao longo de toda a Escritura se fala de marcas. Nós vemos que a marca precisava ser bem visível, e há 2 ocasiões, pelo menos na Bíblia, em que pessoas são marcadas com sangue. Uma delas está em Ezequiel, capítulo 9. Se Deus quiser, ainda veremos de ter a oportunidade de estudar o livro de Ezequiel em detalhes, um livro belíssimo. E Ezequiel está vendo que a cidade de Jerusalém está toda corrompida pelo pecado, e Deus está, da mesma forma que fez no Egito, mandando os seus agentes de destruição. Se no Egito Deus mandou o anjo destruidor para punir os egípcios, e Israel foi poupado porque creu e confiou no sangue, houve um momento em que o próprio povo de Israel desobedecia a Deus. E Deus manda agora os seus agentes de destruição para destruírem a própria cidade de Jerusalém. E antes que aqueles agentes da destruição divina possam tomar as suas atitudes, Deus diz a Ezequiel: espera. Manda este anjo aqui que está com o estojo de escrever, para que ele marque na testa as pessoas que não concordam com as idolatrias de Israel e que temem pelo meu nome. E estes que forem marcados na testa, eles serão poupados. E aí então você percebe a nítida conexão do que está sendo narrado em Ezequiel com aquilo que foi narrado em Êxodo. Mas mais do que isso, quando você tem a marca na porta em Êxodo e quando você tem a marca na testa em Ezequiel, e você vai ler o texto do livro de Apocalipse, e você vai ver que há uma numerosa multidão que ninguém poderia contar, que tem a marca do Cordeiro. A ideia, portanto, é de pessoas que estão protegidas pelo seu sangue. Está cheio de gente extremamente preocupada com a tal da marca da besta. O que é esse número 666? Será um chip do formato de um grão de arroz que vão colocar na sua mão, que vai dispensar o cartão de crédito? Será o código de barras que vão tatuar no seu pulso? Será alguma coisa que vai ser gravada na sua testa? E à luz da Escritura não é nada disso, irmão. A luz da Escritura é: quem tem a marca de Deus não tem a marca da besta. Quem está marcado com o sangue do Cordeiro não está marcado para a destruição com Satanás e os seus anjos. E aquele que confia em Deus e carrega essa marca na porta da sua casa, ele vai obedecer à lei de Deus. E vai inclusive se lembrar daquilo que Moisés disse no livro de Deuteronômio: que as palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e você vai falar delas sentado no teu caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, e ela estará por frontal entre os teus olhos, e no teu coração, e nas tuas mãos. Significando que o que você fizer, o que você sentir, o que você pensar, estará ligado àquele que te redimiu, que é o Senhor Jesus. E aí então as pessoas dizem: não, pastor, mas está escrito lá que quem não tiver a marca da besta, não consegue comprar e vender. É isso mesmo. Mas isso não quer dizer que é cartão de crédito, não. Quer dizer que você e eu vivemos num mundo tão comprometido com o pecado, que quem não dá propina não consegue passar numa licitação. Que quem não compra voto não acaba sendo eleito. Que quem não frauda o sistema ou não cola na prova, acaba não conseguindo ser aprovado, ou sofre por conta disso.
Ou seja, quem não joga segundo as regras da serpente, quem não joga segundo o esquema de Satanás, não tem a mesma facilidade em viver e fazer coisas comuns da vida, como comprar e vender. É disso que se trata. E a grande pergunta, portanto, é: qual é a marca que você carrega? A marca de alguém que morreu por você e derramou o sangue por você, e que está te levando daqui deste mundo de pecado e miséria para o céu, e isso está impresso no que você faz, no que você sente, no que você pensa? Ou você carrega uma outra marca que faz com que você consiga se relacionar muito bem com o mundo, como se você fosse daqui mesmo e não fosse um cidadão que pertence a uma outra pátria? É disso que nós estamos falando e a Páscoa está nos lembrando disso. Também nós precisamos atentar para a escolha dos primogênitos. Na cultura hebraica, o primeiro filho de um homem teria sido gerado quando o homem era mais jovem. E o pensamento na cultura hebraica é que quanto mais jovem o homem foi, no momento em que ele teve o seu filho, melhor teria sido a qualidade do material genético que o homem imprimiu ao seu filho. Então, o seu primeiro filho é aquele que representa o vigor da sua juventude. E é exatamente esse o filho que culturalmente era escolhido para carregar o nome da família. É ele que recebia, inclusive, uma porção mais privilegiada da herança. E ele quem liderava os seus irmãos. Portanto, o primogênito tinha um papel de extremo destaque na família. E quando Deus resolve atingir os primogênitos, ele atinge exatamente o centro nervoso das esperanças do Egito. E ele diz: eu estou levando só os primogênitos, mas para deixar claro que sem mim e rebeldes contra mim, e perseguindo o meu povo e escravizando aqueles a quem eu amo, vocês estão condenados ao fracasso absoluto. A destruição do povo egípcio e a morte dos seus primogênitos aponta para nós que um mundo que persegue a igreja, que um mundo que não está interessado em se submeter a Deus, que um mundo que não está coberto pela marca do sangue do Cordeiro, será completamente destruído, como o Egito o foi. E a sua espinha dorsal será arrancada, e as suas esperanças serão completamente dizimadas. Mas o povo precisava então, naquela noite em que o anjo destruidor ia passar, em que eles iam colocar a marca de sangue de um cordeiro na porta, e Deus ia destruir os primogênitos de quem não estivesse protegido, o povo precisava comer pão sem fermento, pão asmo. E por que esse pão não podia ter fermento? Há duas explicações importantes aqui. A primeira delas: fermento, naquela época, não era Flashman nem Royal. Fermento naquela época era alguma coisa parecida com o que hoje talvez você tenha visto. Eu não sou bom de cozinha, mas você já deve ter visto, como eu já vi, um tal de iogurte natural. Você pega o bichinho que fermentou esse iogurte aqui, pega um pouquinho e coloca lá. Aí, de repente, aquele leite que estava lá vira iogurte também, porque o bichinho que estava aqui estragou um pouquinho, de um jeito bom, aquele leite lá. O fermento, portanto, é, na verdade, não tem um jeito melhor de falar isso, mas é o excremento de alguma bactéria. É isso. Espero que você não fique enojado de tomar iogurte agora, mas é isso que a bactéria fez com o leite. Né? É isso, e eu não sei se é bactéria realmente, mas você está me entendendo aqui. O meu negócio é teologia, não é cozinha. Mas isso é um elemento de corrupção. Isso é um símbolo de estrago. E é por isso que Jesus fala: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E o que acontece aqui? Estamos saindo do Egito, de um lugar que é marcado contra Deus, de um lugar onde se persegue o povo de Deus, e estamos indo para a terra de Canaã. Nós vamos levar o Egito com a gente? Ou nós vamos deixar o Egito para trás? Então, o pão que nós vamos levar na viagem não pode ter o fermento egípcio. Ou seja, se você quisesse que o pão fermentasse e ficasse mais estufadinho e mais macio, você fazia a massa do pão e pegava um tanto do pão velho para apodrecer o pão novo e deixava a massa descansando para ela fermentar. Se você não fizesse isso, a massa não fermentaria e ela ficaria mais dura de mastigar. Mas qual é o simbolismo aqui? É que esse pão novo, ele não vai trazer nada da parte velha. Isso significa, portanto, que quando você está levando para o Egito um pão que não tem nada do fermento anterior, você está dizendo: Deus me salvou, Deus não me matou esta noite, eu fui protegido pelo sangue.
E agora então eu estou sendo levado para uma nova vida que não tem nada a ver com a vida anterior. Portanto, o pão sem fermento aponta para a santidade, aponta para a ruptura, para a descontinuidade da vida do Egito para com a vida de Canaã. O que vamos comer lá em Canaã não tem mais nada a ver com o que comíamos aqui no Egito. Esse é um primeiro simbolismo do pão. Mas também há a ideia da aflição, a ideia da pressa. Você já ficou com pressa de tomar vacina? Você ficou com pressa de alguma outra coisa, de fazer um exame de Covid, quando você suspeitou que estava doente? Agora imagina o povo 430 anos escravizado no Egito e Deus diz, hoje à noite vocês vão sair. Você consegue imaginar a pressa? Então é todo mundo fazendo pão porque vão passar a noite marchando. E não dá para ficar comendo o trigo seco lá no meio do caminho. Então tem que levar o pão para ter comida no meio do caminho. E não dá para esperar o pão fermentar. Então aquele pão é um símbolo de aflição. Esta é a ideia. Então, eu já falei um pouco sobre isso, né? E também poderia destacar aqui que pão é um negócio que normalmente se come junto. E então a ideia de que eles comeriam esse pão sem fermento enquanto famílias dentro de suas casas mostra a comunhão que o povo de Deus deveria ter por ocasião da Páscoa. E os crentes se alimentam de Jesus, que é o pão da vida. E quem não conheceu o pecado, não há fermento em Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu, simbolizado pelo maná, e ele não pecou jamais. Então, esta é a ideia. Mas além de comer pão sem fermento naquele dia, os hebreus deveriam comer ervas amargas. E eles iam matar um cordeiro, passar o sangue na porta, comer a carne desse cordeiro, assada ao fogo, já já falaremos sobre isso, com pão sem fermento e com ervas amargas. Alguns já apontaram que é muito bom comer carne de cordeiro com rúcula ou com outras ervas amargas, porque isso ajuda no processo digestivo. E nós já falamos um pouco disso aqui quando dissemos que algumas das leis dietéticas de Israel podem ter em vista, secundariamente, alguma preocupação higiênica. Sim, é possível que quando Deus disse aos israelitas para não comerem carne de porco, Deus estivesse preocupado com a saúde deles. Mas esse não era o alvo principal. Porque no Novo Testamento essas proibições foram removidas, e nós já explicamos isso aos irmãos. A ideia de ervas amargas sendo comidas junto com a carne é porque o amargor na boca iria ser uma lembrança do amargor da escravidão lá no Egito. E é dito lá em Êxodo 1,14 que os egípcios fizeram os hebreus amargarem a vida em penosa servidão. Ou seja, a vida dos hebreus na terra do Egito era amarga, a escravidão era difícil. E agora Deus está dizendo, eu quero que vocês comam um pão que vai lembrar que essa vida ficou para trás. E eu quero que vocês comam uma erva para lembrar que vocês estavam em amargura e eu é quem salvei vocês. Além disso, o que podemos ver? Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Pensa comigo, você acredita que quando eu chegar em casa hoje, eu vou jantar de paletó e gravata? Não. Pois é, o equivalente da exigência de Deus no Êxodo era esse. Era assim, você vai comer vestido para sair. O que significa lombos cingidos? Lombos é aqui, a cintura. Cingidos quer dizer amarrados com cinta. E por que amarrar com cinta? Porque naquela época as pessoas usavam uma espécie de uma toga, um vestidão assim. E aquilo era adequado para cobrir o corpo, mas se você precisasse caminhar por uma estrada de pedras ou no deserto, você poderia pisar na beira da roupa e tropeçar. Então o que se fazia? Você puxava um pouco daquela roupa para cima e amarrava. E isso significava cingir os lombos. Mas eles estariam dentro de casa. E por que eles precisavam comer com os lombos cingidos, com as sandálias nos pés e com o cajado na mão? Aqui em Goiás nós estamos aprendendo a usar ainda mais o sistema de deixar o sapato na porta de casa e entrar descalço, por causa da poeira que fica aqui, né, do sapato. Muitas casas têm esse costume. A gente já tentava fazer isso lá em São Paulo e agora aqui está ficando bem clara essa importância, né? Para higiene em casa. Os israelitas faziam isso. Eles deixavam a sandália na porta, mas Deus falou, não, você vai comer com a sandália no pé.
Por que Deus quer que eles comam com a sandália no pé, com o cajado na mão e com o lombo cingido? E a resposta é: vocês vão comer uma refeição digna de conclusão de que vocês estão de partida. Eu não quero que vocês comam sentados, relaxados, e como alguém que vai comer e depois vai dormir. Eu quero que vocês comam como alguém que está comendo para viajar. E esta perspectiva é muito clara. A ideia é que os israelitas deveriam celebrar a primeira Páscoa na certeza de que a libertação aconteceria naquela mesma noite. Do mesmo modo, você e eu celebramos a Páscoa hoje e dizemos que estamos comendo o pão e o vinho até que o Senhor Jesus venha. Nós estamos aqui de passagem. Somos forasteiros neste mundo. Logo nosso noivo virá nos buscar. Da mesma forma que o destruidor passou e a justiça de Deus foi feita e Moisés liderou o povo em direção à liberdade, logo virá a destruição de Deus. Logo o anticristo será morto pelo sopro da boca de Jesus e logo nós estaremos indo em direção ao descanso eterno. A gente deveria participar da Santa Ceia pronto para ir embora. Você está pronto para ir embora? Se tem uma coisa que o Covid mostrou é que a gente precisa estar pronto para ir embora. Todo o tempo. Mas não precisávamos do Covid, não é verdade? Deus está nos alertando há séculos que quando celebramos a Páscoa nós estamos dizendo: eu não sou daqui, esse aqui não é o meu lugar, não é aqui que eu vou ficar para sempre, este lugar não está bom, eu estou aguardando um lugar muito melhor, uma vida de liberdade, e daqui a pouquinho eu estou de saída. E isso que a Páscoa nos mandava ao povo de Israel comemorar. O cordeiro que ia ser servido para ser comido com pães asmos e com ervas amargas era um cordeiro que deveria ser separado antecipadamente. O texto de Êxodo capítulo 12 diz que você precisava separar o cordeiro com 4 dias de antecedência, do 10º dia do mês de Abib até o 14º. E então fica a pergunta: para quê? Né? Uma preocupação de prudência e de cuidado. O cordeiro deveria ser sem defeito, e você já estudou aqui esta simbologia. Já que esse cordeiro aponta para Jesus, que morreu sem pecado, o cordeiro pascal deveria ser um cordeiro sem defeito algum. E 4 dias era um período para que ele fosse examinado. Às vezes você olha para o cordeiro e não vê problema nenhum. No dia seguinte você vai ver o cordeiro está mancando. É por isso que a gente namora também. A gente olha a primeira vez e fala: beleza. Aí começa a olhar e fala assim: ih, tem defeito. Né? E às vezes a gente olha e fala: não, esse defeito aí tem que dar para encarar, porque sem defeito não tem, né? Só tem Jesus mesmo. Mas a gente passa um tempo a mais para justamente investigar, pois os 4 dias em que o cordeiro era separado eram exatamente para esta função. E olha o que é bonito. Na capa do seu boletim de hoje eu transcrevi uma porção de um artigo de John Sitteman, que tem um livro sobre as festas de Israel, e ele diz, ali naquele texto, que do mesmo jeito que o cordeiro era separado com 4 dias, Jesus passou 4 dias em Jerusalém, sendo examinado por todo mundo antes da Páscoa. Você deve se lembrar que eu falei aqui da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no Salmo 118, né? Que ele entrou e todo mundo dizia: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Que dia da semana era que Jesus entrou em Jerusalém? Lembra? Era o domingo da entrada triunfal, certo? O domingo de Ramos, lembra dele? Pois é. E aí depois, que dia Jesus foi crucificado? Que dia da semana era? Sexta-feira. Então, Jesus entrou em Jerusalém no domingo e na sexta-feira, 9 horas da manhã, ele está pendurado na cruz. Quantos dias passaram de domingo até sexta? Segunda, terça, quarta, quinta. Quantos dias foram? E durante esse tempo todo, o que as pessoas ficaram fazendo com Jesus? Ficaram experimentando Jesus e tentando arrumar alguma coisa de que acusá-lo, até que não tiveram nada de que acusá-lo e arrumaram uma acusação falsa, levando ele até Herodes e levando ele até Pilatos, melhor dizendo, e depois a Herodes, para tentar acusá-lo. E quando Pilatos pergunta o que ele fez, os judeus vão dizer assim: se ele não tivesse feito nada de errado, a gente não tinha trazido ele aqui. Mas isso é uma acusação? Não. Então fica claro, Pilatos inclusive diz assim: eu não acho nele crime algum. Jesus foi examinado e não se localizou nele nada que o fizesse merecer a morte. E ele foi examinado em Jerusalém por 4 dias.
do jeito que Deus mandou fazer com o cordeiro pascal lá em Êxodo. Mas tem uma outra questão. Você já ficou olhando para o bichinho e ficou com dó dele? Eu me lembro de uma ocasião em que eu viajei com a minha esposa, ela gostava muito de ir para a praia. Eu gosto de praia, mas quando a gente fica assim na sombra, com guarda-chuva e depois um telhado e depois uma árvore por cima, em dia nublado. Eu gosto assim, eu gosto de voltar mais branco do que eu fui. Ela não, ela gosta de tomar sol. E aí um dia a gente foi numa ilha lá fazer uma caminhada, e aí então estávamos lá no meio do nada, lá, tudo muito rústico, e aí fomos almoçar. Aí tinha só uma quitandinha lá. E aí estava escrito, peixe e frango. Aí então, vamos almoçar, fomos animados. Aí chegou lá, o homem falou, o que você quer? Eu falei, eu quero peixe. Aí ele falou assim, tem esse peixe ou tem aquele? E a Priscila? Priscila quer frango. Aí o homem abriu a porta assim, tinha um monte de galinha, ele falou, escolhe qual que você quer. A Priscila foi embora. Não deu conta de comer o frango que ela viu. A gente está meio mal acostumado com isso, né? Frango a gente vê direto no freezer do supermercado, cortado, limpo, na bandejinha, pesado e com código de barra. Mas você já pensou a ideia de você ficar 4 dias olhando para um bichinho dizendo assim, ó, não tem jeito não, você vai ter que morrer para poder viver. Você não fez nada de errado. Quem errou fui eu. Quem merecia morrer era eu. Mas Deus está cobrando essa conta de você. E você vai ter que ficar 4 dias olhando para aquele bichinho, bonitinho, sem defeito, macho, de 1 ano, no auge do seu vigor. E você olhando para ele e meditando a respeito da bondade de Deus em punir alguém que não fez nada, para ele não punir você? Esse é o propósito de separar o cordeiro pascal antecipadamente. Ele não pode ter defeito, e sobre isso nós já falamos bastante, tanto nos sacrifícios levíticos quanto agora, né? Então, você vai ver, né? Eu acabei de falar isso aqui, se Jesus não fosse malfeitor, não te entregaríamos, então eu já vou pular esta parte. E você vai ver Pedro falando que nós somos comprados não por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue do cordeiro, sem defeito e sem mácula. Não se podia quebrar o osso do cordeiro na hora de prepará-lo. E por quê? Porque isso apontaria para a pessoa e a obra de Jesus. Sem esquecer também que há um momento no meio do caminho onde a ideia de não ter osso quebrado também é mencionada na Bíblia. Houve uma ocasião em que Davi, o rei que aponta para Jesus, lembra que o cordeiro pascal aponta para Jesus, mas Davi é um rei que aponta para Jesus. E Jesus é um rei que foi perseguido. Moisés também foi perseguido quando nasceu, e Davi também foi perseguido quando foi ungido. E Davi então está sendo tão perseguido por Saul que ele se esconde no território dos filisteus. E o rei filisteu, Aquis, rei da cidade de Gate, recebe os filisteus dizendo, olha rei, esse aqui é o Davi lá. Possivelmente tenham reconhecido que ele matou Golias. Ele ficou famoso por causa disso. E aí então Davi chega até o rei Aquis e ele tem muito medo. E aí sua estratégia é se fingir de maluco e ele começa a babar e agarrar no poste. E o rei Aquis diz assim, eu já estou com um problema demais, leva esse maluco embora, não quero saber disso não. E aí então Davi sai daquela situação e escreve o Salmo 34. Em todo tempo eu louvarei o Senhor e o seu louvor sempre estará nos meus lábios, porque ele preserva o justo e nenhum dos seus ossos será quebrado. Davi podia ter voltado todo escangalhado da terra dos filisteus, mas nenhum dos seus ossos foi quebrado. E isso remete ao cordeiro pascal, que nenhum osso foi quebrado, mas nos remete à cruz. E por que nos remete à cruz? Porque a crucificação era uma forma de morte que misturava tortura com a execução. Você morria não porque o prego passou pela sua mão ou passou pelo seu pé. Você morria asfixiado. Você ficava pendurado ali e ia se tornando difícil respirar. E aí então você precisava fazer forças para conseguir colocar o ar para dentro e para conseguir colocar o ar para fora. E se você por acaso estivesse demorando muito para morrer, a fim de poder acelerar a sua morte, os soldados iam quebrar as suas pernas, de tal forma que você não podia se apoiar lá embaixo para se levantar e respirar, e você teria que se apoiar apenas nos braços. Já pensou que agonia ter que fazer uma barra para conseguir respirar, e essa barra com os braços abertos para se levantar aqui? Então as pessoas morriam depressa. Jesus morreu numa sexta-feira, 6 horas da tarde, virava sábado.
E era o sábado da Páscoa. E aí, então, eles não podiam deixar Jesus ali, porque era necessário estar com toda a vida religiosa em ordem. Precisava correr logo com Jesus. E se Jesus não morresse logo, eles iam quebrar as pernas de Jesus para isso. Tanto foi que os ladrões da cruz tiveram as pernas quebradas, Jesus não. Por quê? Porque enfiaram uma lança na sua lateral e já ficou claro que ele não reagiu, ele já estava morto. Bom, o Cordeiro da Páscoa não tem um único osso quebrado para apontar para aquilo que aconteceu com Davi e para apontar para aquilo que aconteceu com Jesus. Dentre todas as correspondências entre a Páscoa e a cruz, uma das que mais me impressiona é esta aqui. Ao crepúsculo da tarde. No calendário judaico, como eu já expliquei aqui um pouquinho antes, 6 horas da tarde começa um outro dia. E no outro dia, já não estamos mais contando o tempo, como se fosse neste dia. É uma coisa meio óbvia que eu acabei de falar. Mas pense comigo que 6 horas da tarde já era sábado e não mais sexta-feira. Então, quando se fala no finzinho da tarde, você vai fazer um sacrifício, não é como para nós aqui 5h30. 5h30 já está acabando o dia. Crepúsculo da tarde no pensamento judaico é 3 horas da tarde. Então Deus está mandando que o Cordeiro Pascal seja sacrificado às 3 horas da tarde. Se você vai ao livro de Números, no capítulo 9, você vai ver que Deus mandou que todo dia, tivesse um holocausto na manhã e um holocausto no crepúsculo da tarde. Deus está dizendo, israelitas, eu habito no meio de vocês e a convivência minha com vocês, eu sou o Deus Santo e vocês são pecadores, ela só é possível pela morte de um inocente. E todo dia vocês vão lembrar disso. 9 horas da manhã, um holocausto. 3 horas da tarde, outro holocausto. Isso está previsto lá em Números capítulo 9. Todos os dias, 9 horas da manhã, um sacrifício derramando sangue. 3 horas da tarde, outro sacrifício derramando sangue. Na lei de Números, sobre a Páscoa, fala-se que tem que se matar um cordeiro. Agora, além dos cordeiros que eram mortos nas casas para a celebração da Páscoa, o povo de Israel matava um cordeiro no templo. E esse cordeiro que era morto no templo, ele não se sacrificavam 2, um às 9 da manhã e um às 3 da tarde. Mas o cordeiro que era morto, ele era levado ao templo e amarrado ali às 9 horas da manhã. Lembra que ele já tinha sido examinado por 4 dias? Às 9 horas da manhã ele era levado e deixado ali. E às 3 da tarde ele morria. Pergunto a você, que hora Jesus foi pendurado na cruz? 9 horas da manhã, na hora terceira. E que horas Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e tendo dito isso, expirou? Às 3 horas da tarde. Jesus tinha dia, Jesus tinha mês, Jesus tinha hora marcada para morrer. E a morte dele não foi um acidente. Ele, inclusive, não morreu quando os outros quiseram. Ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele, inclusive, disse no Evangelho de João, ninguém tira a minha vida de mim. Eu tenho autoridade para entregá-la e eu tenho autoridade para reavê-la. Eu a estou dando espontaneamente. Irmãos, isso me assombra. O nível de controle que Deus tem sobre a história de Israel, sobre a vida de Davi, sobre a vida de Moisés, sobre os judeus que saíram do Egito, sobre a vida e o ministério e a morte e a crucificação de Jesus Cristo. Tudo é absolutamente calculado para que olhemos para Jesus e digamos, é o Senhor é o Deus, esse mundo existe por causa do Senhor, a história existe por causa do Senhor, a primavera é tua, a lua cheia é tua, a história de Israel é tua, o Egito é teu, os israelitas são teus, a igreja é tua, a cruz é tua, é tudo teu, Senhor Jesus. E o meu tempo é teu também, e as minhas festas são tuas também, e o calendário é teu também. Isso tudo nos leva a prestar uma atenção tremenda no Senhor Jesus. Mas note, tem mais coisa a ser dita aqui. Você já reparou que a Páscoa é a festa da libertação? É a festa dizendo, nós estamos saindo do Egito e vamos para Canaã. Beleza. Se fôssemos eu e você faria essa festa no Egito ou em Canaã? Fábio, você passou essa semana no trabalho de conclusão de curso, não foi? O que você acha? Fazia sentido você comemorar a sua aprovação na segunda-feira se a sua apresentação foi na sexta? Só se Deus já tivesse garantido para você que você ia passar. Aí tudo bem.
Pois é exatamente isso que está acontecendo aqui. Deus está falando, está todo mundo aqui no Egito, pode comemorar. Mas ainda a gente está preso, Deus. Os capatazes do Egito estão ali do lado de fora do portão. Não tem problema não, eu vou tirar vocês daqui, quero festa. E é nesse sentido, meus irmãos, que nós temos o nosso olhar convidado a olhar para a eternidade. Amanhã, segunda-feira, tem boleto para você pagar? Tem uma pia esperando lá com louça, quem sabe tem uma sala esperando para tirar pó, quem sabe a tempestade de ontem bagunçou o quintal com um monte de folha. Tem serviço? Tem problema? Tem! Mas sabe o que você está fazendo aqui hoje? Você está dizendo assim, eu estou festejando. Os problemas estão todos aqui, mas eu já vivo em liberdade. Eu já vivo em festa. Eu sou livre. E é isso que nós fazemos. E Jesus mostra que isso não era apenas para aqueles que descendiam de Israel segundo a carne. Você não precisa ter aqueles olhos castanhos, aquele cabelo mais cacheado, aquele nariz mais protuberante, típico de judeu. Você não precisa falar hebraico, você pode ser brasileiro, com jeitão de goiano, mineiro, paulista, seja lá o que for, e dizer, essa festa também é minha. E sabe por que essa festa é minha? Porque foi durante uma cerimônia de Páscoa que Jesus, comendo a carne de um cordeiro, sem defeito, macho, de 1 ano, com ervas amargas, com pão sem fermento, durante aquela cerimônia, que ele falou assim, estas coisas agora estão sendo ressignificadas. A tradição judaica incorporou, note que no relato de Êxodo não havia vinho, mas a tradição judaica incorporou a bebida de vinho. O vinho é um símbolo de alegria na Bíblia. Tome cuidado, não é pecado beber vinho, é pecado ficar embriagado com vinho ou com qualquer coisa, até com videogame. O pecado é a perda do controle. Mas a Escritura tem inclusive uma perspectiva positiva sobre os produtos que Deus criou em sua natureza. E aí então o vinho fazia parte da cerimônia da Páscoa. E Jesus então pega o pão sem fermento e pega o vinho e diz assim, estas coisas agora significam uma outra coisa. Por quê? Porque agora é o meu sangue que vai ser derramado. Não precisa mais matar cordeiro. Agora é o meu corpo que é partido. E agora vocês vão lembrar disso através do pão e do vinho. E isso agora se estende a toda a igreja cristã. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 11 da sua primeira carta, está falando com gente que nem era judeu e que estava se beneficiando disso, como eu e você podemos nos beneficiar. Aí, nós temos que nos lembrar que o pão da Páscoa é sem fermento e que nós devemos fazer um exame de consciência e verificar se estamos vivendo como aqueles que deveriam sair do Egito para entrar em Canaã e viver uma vida sem fermento. E aí então, é curioso porque todo mundo que ia para a Páscoa, lá em Jerusalém, tinha que tomar cuidado para não se contaminar. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas é importante relembrar. A Páscoa era uma das 3 festas de peregrinação. Todo judeu maior de 20 anos de idade tinha que estar em Jerusalém no dia da Páscoa. Você se lembra que o Evangelho de João conta sobre Jesus indo às festas de Páscoa, e o Evangelho de Lucas fala sobre Jesus indo lá e se perdendo, e depois de alguns dias sendo encontrado no templo. Bom, o que acontece? Se você no meio do caminho pisasse em algum sepulcro, você estaria cerimonialmente impuro para participar da Páscoa. Então o que era feito? Se havia algum sepulcro ali, as pessoas passavam um cal dizendo, não pisa aqui. E é disso que Jesus chama os fariseus, sepulcro caiado, do lado de fora está pintadinho, mas por dentro o que tem é podridão. Bom, se você está indo comemorar a Páscoa, você precisa viver em santidade. E se você é de fato alguém que vive neste mundo, ainda aprisionado pelas consequências do pecado, mas está de olho na liberdade eterna, você foi chamado para viver de maneira santa. E é assim que nós vamos ver a questão da santidade. Eu não vou entrar naqueles outros detalhes hoje, quem sabe num outro momento, mas agora eu queria inclusive dizer a você, os estrangeiros podiam comer Páscoa. Quem não fosse israelita, desde os tempos do Antigo Testamento, poderia participar, desde que, no caso de um homem, fosse circuncidado e no caso de uma mulher, se submetesse às leis do povo de Israel. Tanto é que na árvore genealógica de Jesus você tem Ruth, que era moabita, você tem Raabe, que era cananeia, e você tem na genealogia de Jesus a indicação de que este benefício é para mim e é para você. Portanto, meus irmãos,
olhemos a riqueza da simbologia da festa da Páscoa e pensemos a respeito de algumas aplicações para nós hoje. A primeira, o controle de Deus sobre tudo. Irmão, depois de ver o que é que Deus fez com Jesus morrendo naquela hora, daquele jeito, naquele dia, depois de ver o tipo de pão, o dia de lua, a estação da primavera, a observação por 4 dias, depois de ver todas essas coisas, você acha mesmo que Deus cochila a ponto de passar despercebido algum detalhe da sua vida? Se Deus já falou que os seus fios de cabelo estão contados, que um passarinho que não cai da árvore sem que Deus não permita, você acha mesmo que você deveria entrar em desespero por causa desse problema terrível que você está passando? Como se Deus não estivesse vendo? Nós temos razão, por acaso, para nos entregarmos à ansiedade? Temos razão, por acaso, para nos preocuparmos como se o que acontece conosco não estivesse debaixo do controle soberano, absoluto, bondoso, sábio, justo do nosso Deus? Irmãos, estudar isso é confiar num Deus que sabe o que faz, confiar num Deus que olha para detalhes, confiar num Deus que governa circunstâncias tais, de modo que nem mesmo a ira dos judeus, nem mesmo as injustiças que Jesus sofreu, nem mesmo todas as coisas com Pilatos ou com Herodes, atrasaram em algum momento o processo que colocaria Jesus para morrer na cruz às 3h da tarde. Imagina se Herodes tem uma dor de cabeça e adia o julgamento de Jesus por mais algumas horas. Jesus não teria morrido naquele horário, mas Deus estava controlando absolutamente tudo. Se é assim, irmão, por que a gente vai entrar em desespero? O que está acontecendo na minha vida e na sua está debaixo do controle soberano de Deus. Calma, irmão, calma. Deus sabe o que está fazendo. Se Ele sabe o que está fazendo, você precisa sair correndo para baixo e para cima igual uma barata tonta, como se fosse você que resolvesse a sua vida? Você precisa mesmo sair por aí correndo e atarefado e cheio de responsabilidades e tão cansado que você não poderá estar na casa do seu pai para louvar a esse pai, para aprender desse pai e para dedicar tempo e celebrar a vida aos pés desse pai? Ou se Deus é tão grande assim, você tem mesmo algum lugar melhor para você estar no dia que Ele separou para si mesmo do que aqui na casa do Senhor e aos pés do Senhor? Você ousa achar que poderia fazer melhor uso do seu tempo do que estar na casa de Deus aprendendo estas coisas? O quão topetudo você é, quão orgulhoso você é, quão altivo você é, se acha que tem um melhor uso para o seu tempo do que aquele que Deus deu a você para fazer. E Deus está dizendo, nós já falamos sobre isso, meus sábados são santas convocações. Eu quero você reunido, eu quero você aqui, eu quero você ouvindo de mim, eu quero você se alegrando em mim, eu quero você aprendendo de mim. Ele está no controle e Ele é digno do nosso culto e da nossa adoração. E nós não vamos encontrar lugar melhor, prazer maior, alegria maior do que encontraremos aqui aos pés do nosso Salvador. Deus é o dono do seu tempo. Sabe, irmãos, me assusta às vezes. A Páscoa cristã, ela é celebrada na Santa Ceia. Eu não duvido disso. E aqueles de outras tradições cristãs que separam a data da Páscoa para comemorar a Semana Santa e outros mais, precisam tomar cuidado para não santificar excessivamente a sexta-feira da paixão, o sábado de aleluia e o domingo da ressurreição. Mas sabe o que é curioso? É curioso que nós moramos num país que ainda tem tradições cristãs. E na Páscoa de 2022 vai ser feriado. Você não vai precisar trabalhar na sexta-feira, porque o governo está dizendo para você que é um dia santo, para você celebrar a sua religião. E o que me assusta é que quando a gente às vezes quer fazer um trabalho de Páscoa na igreja, com os crentes, a gente escuta assim, não, mas é que eu estou programado para viajar. E aí eu fico pensando, mas não era exatamente a hora da gente estar na casa de Deus celebrando estas coisas? Perceba como nós estamos nos apropriando de coisas que são de Deus. E como estamos perdendo
Por quê? Porque no momento em que poderíamos estar aqui na casa de Deus, crescendo em comunhão com Deus, a gente foi buscar outros tipos de prazeres que não são ilícitos em si, mas que não se comparam com os prazeres de estar na casa de Deus e de aprender do Senhor. Isso é muito sério. Deus é dono do seu tempo. Depois, você tem celebrado a história da sua vida com atos de culto? Sabe o que isso significa? Todo judeu que ia para Jerusalém 3 vezes por ano, ele dizia assim, deixa eu contar uma história para você. Eu sou judeu. O pai do 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 meu pai estava lá no Egito. E se não fosse o que Deus fez na Páscoa, eu estava lá até agora também. E é por isso que todo ano eu venho 3 vezes aqui, para dizer que eu pertenço a Deus. Alguém que abrir a sua agenda vai perceber a quem você pertence? Alguém que olhar para a maneira como você celebra a sua vida, organiza a sua vida, prioriza o seu dia, faz o seu devocional, gasta tempo em leituras bíblicas, vai perceber a quem você pertence? A sua vida tem atos de culto que confirmam a sua identidade. Caso contrário, nós estamos vivendo uma vida de meras aparências. Estamos dizendo com a boca que somos cristãos, que pertencemos a Deus, mas o nosso dinheiro não é dele, a nossa agenda não é dele, a nossa vida não é dele, a nossa prioridade não é dele. E as festas judaicas estão dizendo, é assim que Deus quer que nos relacionemos com Ele. Deixe-me perguntar, é sempre importante, há alguém aqui nesta noite que não está marcado com o sangue do Cordeiro? Você está seguro de que se você morrer antes de sair daquela porta, o pastor não está jogando praga aqui não, mas isso é possível. Isso é possível. Nós todos estamos sujeitos a morrer. Nenhum de nós tem a garantia de que vai acordar vivo amanhã cedo. Nenhum de nós tem. E se isso acontecer com algum de nós, se for com você, você pode partir com tranquilidade dizendo assim, eu entendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu entendo que Ele é perfeito, santo e justo, e que Ele é um homem como eu, apesar de ser Deus, e Ele morreu em sua obediência perfeita, pagando o castigo que era meu. E quando Deus olha para mim agora, não vê a minha injustiça primeiro, mas vê que na minha testa tem a marca do sangue do Cordeiro, e é por isso que eu sei que se eu partir agora, eu vou para a eternidade com Ele. Você tem esta marca no seu coração? Se você não tem, você não pode sair daqui esta noite sem isso. Pode ser tarde demais. E a ocasião de arrependimento é agora. Nós precisamos desesperadamente desse Salvador. Não perca um minuto sequer, sem se quedar em arrependimento e fé, clamando a Jesus por esta salvação. Se Jesus voltasse amanhã, você está com sandália no pé? Você sabe o que isso quer dizer, né? O povo tinha que comer a Páscoa dizendo, estamos saindo de viagem. O que na sua vida você teria que arrumar se você soubesse que você vai morrer amanhã? Há histórias que se contam de 2 fazendeiros vizinhos que eram muito inimigos. E aí então um deles adoeceu demais e estava perto de morrer. E aí o outro inimigo veio visitá-lo. E quando veio visitá-lo, prestou lá o seu respeito, tirou o chapéu, falou, compadre, nós precisamos deixar essa briga para lá. Aí o compadre falou, é verdade, precisamos deixar essa briga para lá. Olha, lhe desejo tudo de bom. E o compadre falou, muito obrigado. E a hora que ele estava saindo, o doente falou assim, peraí, mas se eu sarar, essa conversa não valeu para nada. Tem gente que vai ficar na birra até o final. E só vai achar ocasião de resolver os seus problemas, os seus malfeitos, os seus pecados ou as suas pendências quando achar que está morrendo. Crente não vive assim não. Crente vive com sandália no pé, com lombo cingido, com cajado na mão. O que é que está precisando arrumar aí na sua vida? Qual é o malfeito que você precisa desfazer aí? Que tipo de problema Deus está falando com você agora, enquanto eu digo, eu não sei o que é, qual é o pecado que você tem que abandonar, qual é a pessoa que você tem que procurar, qual é o segredo que você tem que contar, eu não sei o que Deus está falando com você, mas você precisa estar pronto, porque a gente não sabe que horas vai encontrar Jesus, e a gente tem que estar pronto. Conta-se que no Instituto Bíblico, Idimar estudou lá, talvez o reverendo Roberto brasileiro tenha perguntado isso a você lá, Idimar. Parece-me que foi numa turma, há muito tempo atrás, que o reverendo Roberto chamou os alunos do IBEL lá e falou assim,
eu quero que vocês escrevam numa redação o que vocês fariam hoje se vocês soubessem que Jesus vai voltar amanhã. Ele te pediu esse trabalho, não? Não pediu? Eu sei dessa história, alguns iberinos já me contaram. E aí então os alunos foram e voltaram trazendo redação. Se eu soubesse que Jesus ia voltar amanhã, eu ia ligar para o meu parente, eu ia falar para ele aceitar Jesus, eu ia falar para isso, eu ia pedir perdão para fulano, eu ia me livrar de umas revistas que eu tenho embaixo da cama, eu ia fazer não sei o quê, e tá. Aí o professor olhou e falou assim, sabe, as ideias de vocês são todas muito boas, mas as redações de vocês estão muito ruins, porque ninguém disse assim, se Jesus fosse voltar amanhã, tá tudo certo, eu não precisava fazer mais nada, eu já estou pronto. E dizem, não tenho certeza, que essa pergunta foi feita a Billy Graham. O que você faria se você soubesse que Jesus vai voltar amanhã? E dizem que Billy Graham falou, deixa eu ver o que eu tenho anotado aqui na minha agenda. Já pensou você e eu nesse nível? Se soubéssemos que Jesus vai voltar amanhã, a gente ainda faria as mesmas coisas que está se programando para fazer? É isso que é a expectativa da vida cristã. Porque o destruidor já veio e já foi vencido, e o destruidor já veio lá no Egito e não atacou os filhos de Israel, e nós agora não estamos mais debaixo dessa condenação, mas o Senhor Jesus está voltando para nos levar ao descanso definitivo. Como é que está o pão que você vai levar para a viagem? Está muito fermentado? Isso precisa ser resolvido. Ainda vai muito fermento na sua receita de vida, né? Depois, como nós preservamos memórias hoje? Note que tudo na história do povo de Israel está associado a lembrá-los de quem eles são. Se a gente entrar na sua casa, só de olhar a tua sala, a gente percebe que você é crente? É curioso porque as cidades, quando elas são escavadas pelos arqueólogos, eles procuram algumas coisas centrais. Os arqueólogos costumam escavar as cidades e procurar primeiro os santuários. E normalmente eles estão no centro da vida religiosa. E era assim há muito tempo atrás. Toda cidade antiga começava com uma igrejinha na Praça da Matriz, não era assim? E hoje, hein? Imagina Goiânia sendo escavada por arqueólogos. Quais são os maiores prédios que nós temos na cidade? Estádio de futebol e shopping center. As memórias e os nossos investimentos estão dando a pista de onde está o nosso coração. Quando a gente entra numa casa, a gente vê algumas coisas. Você está vendo aqui um púlpito, o púlpito está em cima aqui. E por quê? Porque a palavra de Deus sendo pregada é para nós o maior valor. E quando a gente entra na sala da nossa casa, qual que é o móvel que tem maior destaque e todos os outros apontam para ele? Pois é. E eu já conheci famílias que disseram, nós resolvemos mudar tudo aqui, colocamos a mesa no centro e deixamos a televisão para outro lugar. E uma das famílias mais abençoadas que eu conheço, de um presbítero querido lá de São Paulo, ele tem uma fazenda que a televisão fica lá longe e na fazenda tem uma mesa enorme. E ele diz, aqui todo mundo senta na mesa e aqui todo mundo conversa. Que coisa impressionante. A Páscoa era um jeito de dizer assim, ó, nós estamos lembrando o tempo inteiro quem somos, comendo, usando o calendário e dizendo o que é que nós somos. Como é que a nossa vida está estruturada nesse sentido? Que memórias você tem, que monumentos você tem para fazer alguma coisa assim? Eu aprendi algo com o irmão lá de São Paulo, que eu respeito muito, pai de um dos meus melhores amigos. Ele um dia, eu fui na casa dele e tinha um quadro na parede com um prego enferrujado. E eu falei, mas que é isso aqui, presbítero? E ele falou assim, isso aqui é para me lembrar do dia que eu tinha um fusquinha, azul geladeira, e a minha esposa estava grávida, e eu cheguei em casa 10 horas da noite com ela, e quando eu guardei o carro na garagem, o pneu estava furado. E eu fui ver aquele prego. E eu agradeci a Deus que o meu pneu não furou em outro lugar à noite para eu ser assaltado com a minha mulher grávida, ele furou aqui. Aquele prego está lá para me lembrar disso. Eu gostei da ideia. E se você for ali no meu escritório, você vai ver que tem um pedaço de fio desencapado e queimado lá dentro. Você fala, pastor, é sucateiro, acumulador. Não. É porque um dia a minha casa quase pegou fogo e o eletricista trouxe o resultado. Pastor, esse fio aqui estava descascado. Se você não tivesse mandado eu vir aqui hoje, daqui a 2 dias ia pegar fogo em tudo. E eu guardo aquele pedacinho de fio lá para lembrar assim, Deus está cuidando de mim, gente. A Páscoa lembrava isso. A festa dos pães asmos lembrava isso. A festa das primícias lembrava isso.
7 vezes por ano os judeus estavam lembrando isso. Um dia em cada 7 os judeus estavam lembrando isso. Que tipo de ícones você tem na sua vida para lembrar disso? Domingo é o dia de lembrar disso? Sábado de tarde você já está se preparando para isso? Como está a sua vida? Onde é que está guardada a sua Bíblia? Quais são os livros que você tem lido? Qual o investimento que você tem feito para celebrar a história da sua redenção? E por fim, isso tudo deve nos mostrar o quanto é importante estudar doutrina. Irmão, essas coisas não estão lá no livro do Êxodo desse jeito que eu mostrei aqui. Mas hoje, pela boa misericórdia de Deus, com boas bíblias de estudo e bons livros, e eu posso te recomendar alguns, você precisaria de uma Bíblia de Estudo de Genebra, 2ª edição, e de um livro chamado Encontrei Jesus nas Festas de Israel, de John Sitman. O nome dele está na capa do nosso boletim. Com esses 2 livros você encontraria quase tudo o que eu estou te falando aqui. E a pergunta é, você vai ler e estudar isso para enfrentar as suas lutas ou vai optar por algumas outras formas e alguns outros canais de entretenimento e distração que lhe roubarão desses privilégios? Temos insistido, as grandes riquezas da Escritura são para aqueles que trabalham com afinco para encontrá-las. Cadê você na hora da escola dominical? Você vai esperar mesmo chegar aquele momento de dificuldade, chegar aquele momento de luto, chegar aquele momento de desespero, para perceber que não tem dentro do seu coração aquelas verdades que te seguram no lugar quando é preciso? Não faça isso, irmão. Estude a palavra de Deus e fortaleça o teu coração, para que quando o dia da adversidade chegar, você puder dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nós somos pessoas que olham para cima, nós estamos aqui embaixo, mas estamos celebrando a Páscoa e dizendo, eu já sou livre, eu não sou desse mundo, eu estou indo embora. E os problemas que me acometem não são nada comparados à glória que há de vir a ser revelada em mim. E sabe o que é curioso? A nossa religiosidade tem sido tão marcada por um secularismo, que a gente parou de cantar sobre o céu. Aí não canta mais sobre o céu. Sendo que a Páscoa está dizendo, canta aqui. Você nem está em Canaã ainda, mas canta, celebra, festeja, porque você está indo para lá. É como se a gente estivesse dentro de casa comendo o cordeiro pascal e querendo ligar o ar-condicionado às 10 horas da noite no dia de Páscoa, sendo que daqui a pouco a gente vai marchar. É como se a gente não tivesse de lombo cingido, mas de shortinho, de pijama e chinelo e sem camisa. Não é por aí. Às vezes, quando a gente passa na porta de uma igreja e tem alguém cantando, ó, pensai nesse lar lá do céu, a gente fala, ih, morreu alguém. Porque crente só está cantando sobre céu agora no velório. Está errado? E é por isso que eu queria convidar você a terminarmos este culto cantando sobre isso. Cristão, tem um lugar preparado para você junto ao trono de Deus, e ali há delícias. E aqui os prazeres dessa terra não se comparam àqueles. E a Páscoa está dizendo, festeja agora, mas festeja o que está por vir. É pão sem fermento, porque você está com pressa de ir embora. É lombo cingido, porque você não vai ficar aqui. E é uma festa da liberdade, ainda na terra da prisão, porque você não é desse mundo. Olhe no céu, irmão. Olhe no Cristo que morreu por nós e que está voltando para nos buscar. Esse é o sentido mais amplo e mais pleno da Páscoa. Eu espero que esta palavra tenha aquecido o seu coração, despertado a sua vida, e que ao cantarmos agora sobre o nosso lar celestial, nós possamos nos lembrar disso. Em resposta então, meus irmãos, vamos cantar o hino 192, No Céu com Jesus, que dá a ideia de que temos lá no céu, junto ao trono de Deus, um lugar preparado para nós, com alegria perene, com profusas delícias, e junto ao Pai, Jesus ali nos espera. Sob a liderança dos nossos irmãos, vamos nos colocar em pé e louvar ao Senhor.